Fala galera, tudo bem? Daniel Lobão aqui com vocês e hoje nós vamos arrumar essa belezinha. Uma motocicleta infantil que infelizmente estragou uma engrenagem e a gente vai resolver esse problema com a impressão 3D. Se liga só. Esse daqui é como se fosse a caixa de engrenagem dela. E essa caixa de engrenagem, a engrenagem aqui do meio simplesmente explodiu. Só que manteve muito bem as outras engrenagens. Então nós vamos fazer a engrenagemzinha do meio. Olha só. Nesse caso aqui, a engrenagem que estourou foi a engrenagem dessa parte aqui, ó. E a gente vai desenhar essa engrenagem junto com vocês, passo a passo, e vamos imprimir. Então, olha só como que nós vamos resolver esse caso. Primeira coisa que a gente tem que fazer é iniciar aqui uma peça nova. Vamos pegar aqui uma pecinha 1, vamos pegar aqui, iniciar um novo, sistema métrico, standard de milímetro e PT, e vamos colocar uma pecinha no meio desse nosso conjunto, tá? Ela aqui. Essa nossa peça, nós vamos colocar algumas referências nela aqui de tamanho. Vou colocar uma linha aqui de um tamanho qualquer, vou fazer aqui também uma altura, e algo mais ou menos deste tipo. Aqui eu vou colocar uma linha de centro e vamos colocar algumas medidas da qual nós temos aqui. Olha só, nós temos 55 milímetros de diâmetro, depois nós temos aqui 15 milímetros de diâmetro, tenho 10 milímetros neste comprimento aqui e eu tenho aqui 7,8 milímetros nesse caso. Aqui eu vou encerrar o esboço, vou criar uma revolução e pronto. Olha que bacana que vai surgir essa nossa pecinha. Aqui já é o início aqui da nossa engrenagem. Depois, feita essa parte, eu vou retornar. Aqui nós já temos aí o início da nossa engrenagem. Eu vou entrar na aba Projetos de Engrenagem Reta. Ele pede para a gente salvar essa montagem. Eu vou salvar essa montagem lá na área de trabalho, como montagem 1 mesmo. E vamos dar um OK. Feito isso, ele vai entrar aqui um campo de opções, onde a gente vai acabar colocando as informações dessas engrenagens. Eu quero colocar aqui o módulo de 0,9 de módulo, e eu vou colocar aqui o número de dentes, vão ser 60 dentes, e aqui, ao invés de componente, nós vamos colocar operação. A face cilíndrica será essa, e a outra face será esta. Largura da face aqui nós vamos ter 7,8 milímetros, que é a nossa altura total da nossa peça. Vamos mandar calcular, vamos dar um OK e olha só o que vai acontecer. Aqui nós já temos em partes os dentes, só que aqui deu algum erro. Vamos dar uma voltada aqui, vamos editar novamente essa questão. E aqui no usuário nós vamos colocar as correções de 0, aqui ó, a correção de unidade de 0 também. E vamos mandar calcular um módulo aqui, belezinha, 60 dentes. Show de bola. Calcula, dá um OK. Vamos verificar novamente. Ah lá, já melhorou um pouquinho mais. Nesse caso, se você quiser ter os dentinhos perfeitos aí da ponta dos nossos dentes, pode acontecer de você ter que dar uma ajustada na peça. Então, vou abrir essa peça aqui. E nesse caso aqui na revolução, pode acontecer de a gente ter que aumentar um pouquinho aqui, por exemplo, para 57 milímetros. Só que quando a gente faz isso, olha lá, a pontinha dos dentes já começaram a aparecer um pouco melhor. Porém, no nosso caso, o tamanho máximo aqui da engrenagem é 55 milímetros. Então a gente vai manter 55, o dente vai ficar um pouquinho mais cerrado, mas pra gente é o que vale. Depois aqui nós vamos fazer o seguinte, eu vou voltar aqui novamente para a montagem, nessa montagem, engrenagem reta novamente, e agora nós vamos colocar aqui o módulo dessa nossa engrenagem, vai ser 1,5, número de dentes 8 dentes, largura da face 10 milímetros, também vai ser operação, face cilíndrica essa, plano de operação, nesse caso este outro plano, também vai ser aqui, vamos mandar calcular, vamos dar um OK, e olha só, aceita, fechou. Esse daqui também seria um dos pontos que a gente iria ter que resolver. Nesse caso aqui também ele acabou ficando um pouquinho cerrado o dente da engrenagem. A gente pode dar uma avaliada nos tamanhos lá. Mas nesse caso é exatamente 15 milímetros de diâmetro. Vamos dar uma olhadinha aqui nos tipos e situações que ocorreram.
Aqui, ó, correção de unidade 0. Vou mandar calcular, melhorou bastante, ó. Vamos mandar aceitar. Opa, agora melhorou legal. Agora já ficou com um formatinho um pouco mais adequado. Deixa eu só dar uma verificada nessa primeira aqui também, se ele aceitou para 0. Correção da unidade 0. Largura de 7,8, o módulo de 0,9, fechou. Aqui está certinho. Aqui ele fala que o diâmetro externo é 55,8. Só que no nosso caso, 55 milímetros já é o suficiente, senão pode dar um aperto muito grande lá no local. Então seria basicamente isso aqui. E agora nós vamos ter um furo aqui nesse meio. Nós temos aqui, se a gente for avaliar o nosso paquímetro, nós temos 4,17 ou 4,15 o tamanho desse furo. Então, como a gente já sabe que o diâmetro do furo geralmente fica uns 2 décimos menor, eu já vou pegar essa pecinha aqui, vamos abrir, vamos fazer um furo nela aqui, 4,15, vou pegar aqui no centro dessa parte, esse 4,15, já vamos jogar 4,5, 4,15, vamos pegar aqui, vamos ver qual é o diâmetro da peça que ele vai entrar. O diâmetro da peça aqui, ó, é 3,95, praticamente 4 milímetros. Vamos deixar 4,5 aqui, então, 4,15. Um tamanho bacana, qualquer coisa a gente passa uma broquinha depois. Vamos colocar passante e tá resolvido. Tá feito essa nossa furação. Com isso daqui, pessoal, nós já temos aí a nossa engrenagem. Olha que simples. Aí nós vamos fazer agora criação de ambiente e impressão 3D. Vamos vir aqui na parte de definir e orientar. Vamos pegar esta face para ela orientar na face de baixo. E pronto. Vamos criar aqui um STL. Nessa parte do STL, vamos aqui na área de trabalho. Vamos criar aqui a engrenagem. E nessa hora vai vir aqui agora uma dúvida interessante para vocês. E aí vem a pergunta mais importante. Qual material vocês acham mais adequado para fabricar essa peça? Já coloca aqui nos comentários para a gente, para poder verificar qual material que você aí fabricaria essa nossa peça. Eu aqui vou fazer em alguns tipos de materiais que eu tenho aqui e depois coloca nos comentários para mim se vocês querem ver aí o resultado. Beleza ou não? E essa engrenagem nós podemos fazer de algumas formas. Eu tenho aqui algumas impressoras que a gente pode utilizar. Eu estou usando aqui a Taikon Max, que é uma impressora que já está lá com o filamento do PA HT, que é aquele PA Easy Print lá da 3DX, muito legal esse material. Já está rodando uma peça lá com esse material. E aqui nós vamos ter as alturas de camada, eu acabei colocando 0,32 de altura de camada e o bico de 0,2. Porém, nós fizemos aqui algumas outras configurações também. Eu acabei usando aqui, ó, a largura de extrusão um pouquinho maior. Essas larguras de extrusão ajudam bastante. Aqui eu coloquei 0,6 milímetros em função da gente ter os dentinhos pequenos, a gente não pode abusar muito. Perímetros, eu acabei colocando 0,6 também e deixando apenas o perímetro externo com 0,4. Preenchimento eu deixei com 0,6. E aqui o preenchimento sólido eu coloquei 0,6 também. E o topo eu mantive 0,4 para ele ficar um acabamentinho bacana. Com essas informações, a gente acaba melhorando bastante a questão de tempo do nosso fatiamento, pessoal. Porque a gente consegue depositar mais material e dar ali uma condição bacana para a nossa peça. Repara que mesmo assim a gente ainda vai ter os dentinhos 100% maciços. E aqui nós vamos ter o restante da peça belezinha. Aqui eu só tenho que dar uma olhadinha se essa parte aqui de cima vai ficar bacana. Então, esse é um ponto interessante. Caso não fique muito legal essa parte aqui, o que a gente pode fazer? A gente vem na configuração e ao invés dos perímetros aqui, a gente coloca 0,4 também no perímetro. O que vai acontecer? Olha só que bacana. Ele já deu duas voltas aqui, agora 3 voltas e deu um preenchimentinho entre eles. Isso pode acabar melhorando. Infelizmente, como uma peça é meio pequena, não vai ter como fugir muito disso daí. Mas aqui a gente já tem uma base bem bacana aí de como que vai ficar a nossa peça. Bora ver então o resultado disso. Pessoal, olha só o que aconteceu. Aqui a gente fez uma em ABS só para a gente verificar
o posicionamento e o tamanho. E não ficou ruim não. Só que o problema maior aqui foi o seguinte, ó. Essa parte de baixo aqui, ela começou a pegar nessa outra engrenagem. Então o tamanho de 10 milímetros que nós colocamos é um tamanho um pouco grande, ó. Ele não poderia pegar nessa engrenagem aqui, ó. Então o que nós vamos ter que fazer? Eu vou fazer ela ficar um pouquinho menor de 10 milímetros e ainda vou colocar um gargalinho ali, um diâmetrozinho um pouquinho menor aqui na parte de baixo de uns 2 milímetros para dar o stopzinho ali justamente naquele local. Bora fazer outro ajuste aqui, ó. Vamos ajustar essa parte da engrenagem também, que eu acho que dá para melhorar um pouquinho mais, ó. Para a gente ver o ajuste perfeitinho que vai ficar e também ajustar esse tamanho da parte de baixo. Olha só. Aqui na parte do Inventor, o que nós vamos precisar fazer? Nós vamos pegar nessa pecinha aqui, eu preciso diminuir um pouquinho, ó, o tamanho de 10 milímetros aqui, esses 10 milímetros para uns 8 milímetros mais ou menos. E aqui eu vou acabar aumentando um pouquinho aqui, ó. Já que eu tirei 2 milímetros dali, eu vou colocar uns 4 milímetros aqui, ó. Esses 4 milímetros vai ser só de um tamanho aqui, mais ou menos aí de uns 10 milímetros realmente, só para ele ter um elemento a mais aqui, ó. Olha só que interessante. Só para ele ficar dessa forminha aqui. Só que o diâmetro interno dele, ó, não pode pegar dessa forma que nem tá aqui. Para isso não acontecer, a gente faz esse diâmetro um pouquinho menor. Antes disso, a gente dá uma olhadinha na inspeção, ó, medir essa parte de baixo que tem 4,125 ou 8,250 na parte do diâmetro. Então, essa daqui a gente edita e esse diâmetro de 10 a gente acaba colocando 8,250. Olha lá, só para ele acertar direitinho. Ó. Muito bem. E esse furo a gente faz também ele passante. Então, e a gente pode acabar jogando ele para os dois lados, por exemplo. Pronto, agora já tem os dois lados. E outra coisa que eu achei que ficou meio ruim é que esse furo com 4,15 ficou muito justo. Eu vou jogar aqui 4,5, valorzinho de 4,5 aqui para ele ficar um pouquinho maior, para dar uma folguinha a mais. Então seria alguma coisa desse tipo aqui a nossa engrenagem. Vamos ver se tem mais algum detalhe a fazer. Aqui, aparentemente, não. Eu poderia, inclusive, aqui colocar também o diâmetro dessa nossa peça. Aqui, ó, esse esboço estava com 55, eu vou colocar 58, que ele vai cortar. Olha só, tudo que não era necessário ele acaba cortando, mas ele deixa o dentinho mais pontudo. Que eu achei aqui que acabou ficando faltando um pouquinho ali de dente na nossa engrenagem. Dá para ter um dentinho um pouquinho maior. Então, beleza. Isso aqui, nós vamos colocar mais um para rodar e vamos ajustar. Vamos verificar essas furações e esse ajuste dos dentes. Bora lá. Aqui vocês já viram que nós não tivemos 100% de acerto. Então, o que nós fizemos aqui? Nós cortamos um pedacinho aqui, só fizemos um chanfrinho na ponta aqui para a gente poder fazer de teste. Antes que a gente termine a outra peça, vamos montar isso aqui, ó. Montado aqui no seu devido lugar. Vamos colocar essa outra engrenagem também. Olha só lá dentro, ó. Lá dentro o chanfro ele estava pegando nessa outra engrenagem aqui, ó. Por isso a gente precisou fazer um chanfro lá embaixo, para ele não pegar mais. E aqui, vamos ver aqui agora ela funcionando. Olha só. Olha que bacana. Então funcionar, já funcionou. Então deu legal. Colocando a caixa por cima, que vai fazer essas duas partes vão ficar presas nesses outros dois furos. Olha só, deu bastante ruído, mas a gente não lubrificou nada ainda tá solto as partes. Ó. Olha lá. Tá aí uma boa opção. Pessoal, e olha só, aqui acabou de terminar com o material da Easy Print, o PA, que é o nosso nylon, né? Só que aqui eu ainda estou ajustando essa temperatura. Aqui estava com temperatura de 260 graus, não ficou muito bom. E depois aqui a gente já jogou para 235, já melhorou bastante. A camada superior ainda não ficou legal, em função de algumas velocidades que a gente abusou. E aqui agora o que nós vamos fazer? Eu vou acabar cortando um pouquinho, fazendo o mesmo chanfro que eu já tinha feito na outra peça, olha só. Executando esse pequeno chanfro, só para ele não pegar, porque essa peça aqui ainda não foi a que nós
resolvemos. E o furo também não ficou legal, ó. Então nós vamos acabar fazendo uma furação. Então vamos passar um furinho aqui, ó. Belezinha, ó. 4 milímetros. E agora esse entra um pouco mais justo. Ele ainda ficou bem justinho. Dá pra gente aumentar um pouquinho mais esse furo ainda. Vou pegar uma broquinha de 5 milímetros aqui, ó. Olha só. Vamos dar uma passada. Eu acho que vai ficar grande, mas eu acho que uma broquinha de 4,5 ficaria melhor. Mas eu não tenho broca de 4,5 aqui. Beleza. E agora, ó lá, realmente ficou bem folgado. No nosso caso aí, eu acredito que aquela peça que a gente está fazendo, como ele já vai imprimir próximo de 4,5, vai ficar um pouco mais justo, sem precisar ter essa folga toda. Essa folga vai atrapalhar demais o nosso desenvolvimento. E só para título de curiosidade, eu não gostei do ajuste. Ela ficou muito folgada. Atrapalhando muito, aí acaba até se soltando. Então, não ficou legal esse caso. Bora voltar para a prancheta. E esse aqui, pessoal, foi o ajuste final. Olha que bacana. Ficou extremamente justo, bacaninha a parte da furação. O acabamento ficou ótimo. E agora é montar para ver o resultado. Nesse caso, olha só. Ficou muito bom. Simplesmente fantástico. Funcionamento. Ficou muito bom também. É lubrificar e fazer a montagem final. Eu vou utilizar aqui graxa de lítio. Melhorou por demais o ruído, ficou realmente bem mais baixo, só de ter engraxada. E é isso aí, pessoal. Manutenção realizada com sucesso. Se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like, que me ajuda por demais. E se você quiser se tornar um profissional na área da impressão 3D, da modelagem e da solução de problemas, não deixe de me enviar uma mensagem, ok? Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.